Vou dar uns tapas nela. Poxa, como é que tu sabe que era isso que eu queria? Que coisa. Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Oi, Rosa. Oi, Cris. Bom dia a todos. Bom dia com o Ultraman. Bom dia, Paulinha. Te liga, bico de luz. Ó, já é sexta-feira. Musiquinha para sexta-feira. Pessoal do Sul. Oi, Carla, tudo bem? E aí, Xande? Então, eu tô no processo de melhorar, não tô 100% não. Tô com dores ainda, mas vamos lá. Passou o mal-estar, pelo menos. E estou em recuperação. Já estou um pouco melhor. Agradeço que ontem muita gente entrou em contato. Obrigado. Estou melhorando. Ainda sinto muitas dores na região do rim, assim, das costas, lombar. Mas ok. Procurar não dar muita atenção a isso e seguir o dia, né? Porque senão a gente fica preso nesse contexto da dor, assim, que é difícil. Obrigado pelo carinho de todos. Então vamos começar com o Ultraman. Temos história bacana do Ultraman, assim, eles já tiveram aqui em casa algumas vezes. E em função da banda do meu filho, quando ele tinha banda. E o Tonho Croco uma vez chegou e eu estava fazendo churrasco. Chegou com toda a banda, assim. E eles chegaram colocando, abrindo geladeira, colocando. Quem conhece a nossa casa, sabe? Uma casa muito grande, enfim. Né? E o pessoal chegou, a banda inteira, assim, tinha 3 bandas aqui em casa. E aí eles iam tocar no Tiricaça e ficaram aqui, e depois fizeram, enfim, as bandas ficavam aqui. E aí eu tava fazendo churrasco para eles. E o Tony Croco chegou e abriu a geladeira, pegou uma cerveja, disse, vamos aproveitar enquanto o velho do Renan não tá aí. E eu ali do lado dele, fazendo churrasco. Aí o Renan, ó meu pai aqui, cara. E o cara, pô, mas como, teu irmão? Como é que ia saber? Achei que era um coroa. Pô, daí não, né? Aí aquela história a gente conta sempre quando se encontra, assim. Tocou no meu aniversário também de 50. Ele e o Ney Lisboa. Um festão. Então é isso, as lembranças, assim, foi muito engraçado. Cada vez que ele me vê, ele lembra dessa história. E eu lembro também, né? Claro. Cadê teu coroa enquanto ele não chega? Pô, peraí, né, tia? A Caverna na Neve, Tenzin Palmo, editora Lúcida Letra. Então a gente está lendo. Ontem era um capítulo que enfim ficou até meio pesado, eu sei, até porque eu não estava em condições. Hoje já estou um pouco melhor. Não estava em condições de trazer um pouco mais de leveza ao conteúdo, até porque ele não é um conteúdo leve, né? Aquele primeira parte desse capítulo, assim. E eu acho que tem que desmistificar mesmo, porque é importante que desmistifique a ideia do guru. Eu nunca fui favorável à ideia de um guru. É importante tu ter um foco, assim, entender que... eu sempre digo em aula isso, e digo nas lives, né? Separem o ensinamento daquela pessoa que está passando ali, né? Então, tem que separar isso, assim, não caiam de apreciação a um guru, a um lama, a um rinpoche, alguma coisa assim, ao monge, esperando que eles não vão ter falhas. Eles vão ter falhas. Eles vão ter falhas, porque eles não são Budas. Budas é que não tem falhas, né? Mas as pessoas normais têm. Então, observe os ensinamentos. E ela vai falar aqui agora isso, justamente como eu penso. Assim, a Tenzin eu gosto muito dela porque ela tem um pensamento muito, muito parecido. Assim, eu tenho um pensamento muito parecido com o dela, né? Óbvio. Eu, tipo, não te apega aos gurus. Te apega ao ensinamento. Isso que é bacana, assim. Senão a gente vai dizer, não, o budismo é pura sacanagem, o catolicismo é pura sacanagem, isso é pura sacanagem. Não é, gente. É tu olhar para as coisas como elas são. Ok? Então, a gente parou aqui. Aí a Tenzin Palmo
falou, na verdade, ligações tântricas reais são extremamente raras. A gente estava falando sobre as ligações tântricas, né? Continuou o Tenzin Palmo. Porque as pessoas vão para esses retiros de Kundalini, por exemplo, e aí desenvolve. Quem já fez aí Kundalini é extremamente forte. Eu fazia com a Cleo, a instrutora de yoga, Cleo Mossi, tem um espaço dela. Foi a primeira professora de yoga aqui de Lajeado, ela trabalhou também no tal. E maravilhosa, assim, né? Incrível, assim. E isso há 17 anos atrás, 18 anos atrás, a gente fazia práticas de Kundalini em grupo, assim, né, na aula, e que duravam 4 horas, era um workshop, né? Duravam 4, 5, 6 horas, assim. O Kundalini, depende da região da Índia que se fala, e durava aquilo, e claro que tu ficava numa loucura, assim, né? Tu ficava com uma energia que durava, tu dava 200 voltas na quadra, né? É uma coisa maluca, assim. E como é que tu vai olhar para aquilo, né? Tu vai achar que é um desejo, vai achar que é sexual, mas não é sexual, é porque ela se concentra na base, né? No chakra básico. E aí aquilo tu tem que fazer com que ela acenda e ela percorra por todo o teu corpo e tu consiga canalizar. Só que é super difícil de manter aquela energia, né? Tu não consegue manter aquilo dentro de ti. Tu quer fazer alguma coisa, ou tu corre, ou tu transa, ou tu faz qualquer coisa, né? Então, justamente, o yogini, nesse caso aqui nós yogis, né, que eu sou um yogi já há 18 anos, tu vai canalizar para as coisas boas, né? Essa é a ideia. Só que a gente não consegue o tempo todo. Tu fica loucaço, né? Fica bem loucaço. Então, olha o que ela diz. Uma vez perguntei ao Kantro Rinpoche, visto que a yoga sexual é um caminho tão rápido para a iluminação, como é que todos vocês são monges? E ele respondeu, é verdade que é um caminho rápido, mas é preciso ser quase um Buda para praticá-lo. Bem isso. Para ver um genuíno relacionamento tântrico, alguém já fez aí a Kundalini? Se não fizeram, pratiquem, vamos ver que é louco. Para ver um genuíno relacionamento tântrico, em primeiro lugar, não deve haver sentimento de luxúria. Então não deve haver emissão de fluidos sexuais. Então não tem a troca de fluidos. Em vez disso, deve-se aprender a enviar os fluidos para cima, através do canal central. Tem um canal central, que é o canal azul, no bombo, que a gente trabalha, né? E aí tem o canal vermelho e o canal branco. Tu tem que saber canalizar esse fluido, né, energético, que é o lung ou o prana no yoga, o lung no tibetano, e fazer com que ele circule. E cada canal vai ter um tipo de visualização. E tem uma visualização... Na pandemia não dá, né? Aí imagina loucaço na pandemia, faz o quê, né, Paulinha? Morde as paredes, aí não tem como. Boa. E aí tu canaliza, só que tem canais que tu tem que canalizar, que o branco e o vermelho, eles elevam sentimentos diferentes. Tem o canal da angústia, tem o canal da ignorância, que é o azul. Tu tem que saber como canalizar aquilo. Não é simplesmente, agora eu visualizo e tá tudo bacana. Não. Tem que saber canalizar e dispersar aquela energia que é ruim. É todo um trabalho, que não é do yoga isso é do bompo. Então eu misturo o yoga, eu misturo o bompo, né, e ainda misturo um pouco do budismo. São técnicas, né, enfim. Que aqui levaria 10 horas para falar. Tudo isso, aqui, ó, em vez disso, deve-se aprender a enviar os fluidos para cima, através do canal central até a coroa, enquanto se faz as práticas de visualização e respirações muito complicadas, diz o Kantro Rinpoche. Tudo isso requer um tremendo controle do corpo, fala e mente. Mesmo yogis que praticaram tumo, né, que é aquela prática de meditação, de elevar o calor através do chakra básico, por muitos anos, dizem precisar de uma ou 2 vidas de prática para realizar a yoga sexual. Então tu imagina. De modo que esses finais de semana, olha o que ele fala, de modo que esses finais de semana tântricos oferecidos no Ocidente hoje em dia, podem proporcionar um momento maravilhoso, mas não muito mais que isso, ele disse. Então quando tu vai para tem aí, não estou diminuindo, só que tem que ser real. Vamos fazer um encontro tântrico de visualização da Kundalini, o Kundalini, e aí a gente vai elevar nossa energia, a gente vai transcender a níveis de consciência estratosféricos e nós vamos nos iluminar. Não vai. Tu vai transar muito, vai ficar loucaço, tu vai correr 200 voltas na quadra e subir nas paredes.
Pode ser que tu consiga reprimir aquilo, pode ser que tu consiga alguns níveis, mas é como eles disseram, se os yogis que passam a vida inteira praticando, desde os 3 anos de idade, a vida inteira só fazem isso, não conseguem numa vida transcender isso, imagina, a gente leva um pouquinho, faz um kundalini com um rasca e começa a elevar essa energia, e em meia hora tu tá, né, pegando todos os contatinhos ali. Não pode falar isso nas lives. Aí dele contatinho, toca kundalini, meu. Não, agora na pandemia não pode, né, gente? A despeito de todas as acusações, desconfiança e mal-estar geral, os sentimentos de Tenzin Palmo em relação a Kantro Rinpoche nunca vacilaram, nem por um segundo. Posso dizer que Kantro Rinpoche foi a única pessoa em quem pude confiar completamente. Uma das maiores bênçãos de minha vida é que nunca nem por um único momento duvidei dele como guru e como meu guru. Ele guiou-me infalivelmente. Nunca vi nada que precisasse questionar. Ele sempre foi completamente altruísta e sábio, diz ela de modo enfático. Então ela teve muita sorte em encontrar um guru, um monge, um lama, enfim, né, um Rinpoche. Para muitos budistas ocidentais, no entanto, o guru tinha sido ferido de morte. Não eram só os escândalos que haviam corroído a posição, eram os tempos em si. Nos últimos segundos do século XX, havia quem afirmasse que a relação guru-discípulo estava com os dias contados. A figura do guru, diziam, era um produto do patriarcado, com ênfase na estrutura e na hierarquia. Com a ascensão do poder espiritual feminino, os dias do patriarcado estavam chegando ao fim rapidamente. Andrew Harvey, ex-acadêmico de Oxford e escritor poético, passou muitos anos buscando verdades espirituais aos pés de uma variedade de mestres proeminentes de diferentes religiões, incluindo vários lamas importantes. O monge cristão Bad Griffiths, que estabeleceu um ashram na Índia, e a guru indiana Mãe Mira, não conheço, ele resumiu o novo sentimento de forma eloquente. Sou muito grato por todas as relações com os meus professores. Mas vim a entender que nesse relacionamento você pode ficar congelado no infantilismo. Você pode ser impelido a todo tipo de incapacidade de lidar com o mundo. A relação também pode corromper o mestre. Está sendo mostrado que muitas das pessoas que reverenciamos, na verdade, têm muitos defeitos. Disse ele em uma entrevista de rádio. Estamos tentando chegar a uma nova compreensão, um novo paradigma de como deve ser a relação entre professor e aluno. Acho que ela mudará muito drasticamente nos próximos 10 a 15 anos. Não continuaremos agarrados à velha fantasia oriental de avatares e mestres. Essa fantasia é por demais conveniente hoje. Precisamos de algo que nos empodere de forma direta. Eu sempre falo isso, né? Canso de falar, mostro nas aulas, mostro as minhas fragilidades também. Eu não sou um mestre, para muitos sou, claro, né? Por estar no caminho há muito tempo e ter aberto esse caminho, o primeiro praticante de Lajeado, o primeiro isso, o primeiro aquilo, né? O primeiro preceitado da região, tudo bem. Mas para muitos visto como mestre, mestre pode ser isso, carinhosamente visto aquele que está te mostrando o caminho. Mas eu mostro justamente as minhas fragilidades porque não faz sentido nenhum endeusar alguém ou mostrar, porque nós estamos no caminho. Assim como eu posso estar na frente, mas continuo no caminho, entendeu? Continuo estando no caminho, com as minhas falhas, com os meus problemas, né? Claro que muitos deles já consegui limpar e muitos talvez vocês estejam ainda tendo que limpar, né? Tem uma visão um pouco diferente, mas a gente não deve criar uma aura em torno dos mestres. Assim, eu não crio. Eu olho e vejo um professor, um mestre para aquele momento. Assim. Nesse momento eu tenho alguns e pode ser que passe. É assim que funciona. Mas ficam com a gente, né? E eu acesso eles o tempo todo, a vida inteira, todos eles. Não descarto absolutamente nenhum. Mestres agora, sim, né? Que estão no meu WhatsApp, entendeu? O que os novos pensadores sugeriam no lugar do guru era um amigo espiritual. Isso sim, um amigo espiritual. Então, né, é isso que a gente se propõe a ser. Uma figura que não alegasse ser iluminada, que não quisesse ser considerada infalível, nem receber obediência total.
mas que trilhasse o caminho com o buscador, lado a lado. É isso que eu proponho. Vamos desbravar junto. Era uma solução democrática, condizente com a cultura ocidental. Tenzin Palmo concordou. Ela pode ter obtido uma experiência inestimável do relacionamento com seu guru, mas foi extremamente afortunada e foi algo muito incomum. Francamente, neste momento, acho que o mais importante para o Ocidente praticar o budismo e contar com os bons professores do que com gurus. Não se trata necessariamente da mesma coisa, diz Tenzin Palmo. Com um guru, a relação é muito especial. Mas você pode ter muitos professores. Veja Atisha, que foi um dos fundadores do budismo do século X. Ele teve 50 professores. A maioria dos professores é perfeitamente capaz de nos guiar, e somos perfeitamente capazes de nos guiarmos. Temos nossa sabedoria inata. As pessoas podem adiar sua prática para sempre, esperando que o toque mágico que vá transformá-las. Ou se atirar em cima de alguém que seja carismático, sem discriminar se é ou não apropriado. Devemos apenas seguir em frente. Se você encontra alguém com quem tem uma conexão interna profunda, ótimo. Caso contrário, o Dharma está sempre ali. É bom não se atirar na viagem do guru. É melhor entender o Buda, o Dharma e a Sangha. Assim como no caso dos sacerdotes da religião cristã, toda a série de escândalos sexuais em torno dos lamas levou o foco a outra área de questionamento radical, o celibato em si. Esse era um tema muito pertinente a Tenzin Palmo, e é difícil a escolha que ela fizera. O celibato era relevante na década de 90? Seria possível? Seria sequer desejável? Tenzin Palmo não tinha dúvida. O que vocês acham do celibato? Vocês acham que é natural? Vocês acham que é... Eu tenho minha opinião sobre isso. Nada radical assim, mas tem. O celibato ainda é extremamente relevante, ela insistiu. Existe uma razão para ele. Não só libera o corpo, como também clareia a mente. Por não serem aplicadas em um relacionamento sexual, suas energias podem ser conduzidas para outras direções mais elevadas. Também libera suas emoções, permitindo-lhe desenvolver grande amor por todos, não só por sua família, e um pequeno círculo de amigos íntimos. Claro que não é para todo mundo. Portanto, é nesse ponto que surgem os problemas. Uma enorme quantidade de homens torna-se monge budista porque é uma vida boa e eles têm devoção. O Dalai Lama declarou publicamente que apenas 10 de cada 100 monges são verdadeiros candidatos. O Alan Wallace disse que desses 10 monges que o Dalai Lama falou que são verdadeiros candidatos, que não necessariamente precisam ser monges, dos praticantes, apenas um vai atingir um entendimento assim. E pelo que vejo, muitos padres católicos romanos estão em uma posição muito difícil. Acho que deveriam ter a escolha de casar ou não. Para alguns, ajudaria muito ter uma relação íntima a fim de aprender as leis da vida conjugal antes de dar conselho aos outros. No Tibete, houve muitos lamas casados que eram incríveis. Lama significa apenas guru, não necessariamente significa monge. Mesmo hoje em dia, muitos se casam, como Sakya Tenzin e Dilgo Khyentse Rinpoche. Eles começam a treinar em idade muito tenra e fazem vários anos de retiro antes de tomar uma consorte. Muitas vezes fazem isso mediante instruções de seu guru e vivem no mosteiro com a esposa e os filhos ao seu lado. É muito comum isso. Pode ser muito bom porque a esposa e filhas, eles entendem as mulheres e valorizam o ponto de vista feminino. Você não precisa ser celibatário. Trata-se de algo que simplesmente é benéfico para muitas pessoas. Tenzin Palmo reparou na revolução sexual ocorrida enquanto ela estava na caverna. Como poderia não reparar? Então imagina, ela entra para a caverna e aí estava iniciando a revolução, a hippie e tudo mais no mundo, e ela sai, aquilo já estava, né, já passou a década de 80, 90, aquilo já sofreu todas as mudanças que poderiam sofrer, né? O mundo em que ela reapareceu estava em chamas, com corpos nus entrelaçados em outdoors, na televisão, nos filmes, nos jornais e nas revistas em cada quiosque de rua. A banalização, né, da relação. E não só a banalização, mas também a quebra
dessa imagem, né, que era feio, que era proibido, causado pela própria igreja, assim, né? Por um lado a banalização, por outro uma quebra, né? O tabu tinha sido quebrado de verdade. E para provar isso, o sexo era discutido. Ótimo, né? Exibido e difundido como nunca fora antes. Logotipos de preservativos desfilavam em camisetas. A indústria do sexo tinha substituído a prostituição. As pessoas já não faziam amor, faziam sexo. Era muito diferente dos tempos em que um disco de Elvis Presley provocava arrepios em uma adolescente. Hoje então, isso ela está falando de 1990, imagina hoje, né? Que tem esses aplicativos Tinder e tudo mais, né? Em que tu escolhe como se fosse uma vitrine ali e tu escolhe para a relação. Eu fico muito impressionado. Não tenho, gente, não me procurem que vocês não vão me encontrar. Óbvio que não, né? Mas eu não sei, eu posso estar sendo um pouco antiquado, assim, ou muito antiquado, ou muito conservador, me perdoem, mas não sei, não acho legal. Porque tu escolher como um objeto, assim, sabe, para a relação, eu acho que perde aquela coisa da relação do flerte, sabe? Então, das pessoas se conhecerem no local e sentir energia, sentir o flerte e a brincadeira das palavras. Sou muito antiquado para essas coisas. Então, tu escolher como se fosse, esse aqui, não, daí tá, é match que diz, né? Aí, tem isso, tem aquilo, eu não sinto vontade com isso, eu não acho legal. Mas tudo bem, não estou julgando. Eu talvez esteja fora do meu tempo. É apenas isso. É uma questão de não estar conectado. É um catálogo humano, né? O que atrai muito, né? Porque imagina, tu tá ali, tem as pessoas de desejo que te trazem esse desejo, estão ali disponíveis. Mas perde muita coisa com isso. Eu acho que perde muita coisa com isso. Perde essa inter-relação, assim, de tu ser escolhido de uma forma mútua, assim, não sei, perde o calor humano, eu acho que perde muito, perde tudo. Aí tu não só no sexo, né? A relação só no sexo. Não sei. Não há dúvida, mas tudo bem, gente, ok, tá? Eu tô fora. Talvez eu não entenda isso. Tá? Não há dúvida de que o Ocidente está obcecado pelo sexo. As pessoas pensam que não se pode viver sem e que se ficarem sem, isso vai deixá-las pervertidas e frustradas. É um absurdo. Algumas das pessoas mais brilhantes e realizadas que conheci eram castas. Ela continuou. Quando olho para os monges de Tashijong e os leigos da comunidade, a diferença na qualidade física e espiritual é espantosa. Os monges parecem saudáveis, límpidos, felizes, e os leigos muitas vezes parecem bastante doentes e sombrios. Isso não é uma regra, né? É apenas uma observação dela. Lembro-me que certa vez um alto funcionário indiano esteve em Dalhousie pouco depois que eu havia chegado lá e me perguntou: você é uma mulher do mundo, então onde os monges fazem o quê, né? Fazem sexo? Ele estava perguntando. Fazem o quê? Perguntei inocentemente. Bem, ele respondeu: eu tenho 8 filhos e ainda não consigo ficar sem. Então como esses monges parecem tão felizes? Ele achava totalmente inacreditável que um monge celibatário pudesse parecer tão bem. E você deveria vê-lo, ele era completamente um caco. Também conheci muitos monges cristãos que mantêm seus votos puros e que certamente não são pervertidos, tampouco problemáticos. Os trapistas vivem uma vida muito longa, só comem vegetais e queijos, acrescentou. Mas enfim, o celibato é o seguinte, gente, o celibato é apenas uma vocação, se tu quer, tu chega num ponto em que tu quer, daqui para frente eu vou praticar a energia total, vou me dedicar somente a isso. Ok, eu conheço pessoas que se dedicaram, que se dedicam, tá aqui, são amigos, enfim, e que resolveram. Eu disse, não, chega um ponto que eu agora vou me dedicar a isso, tá? Beleza. É só uma escolha. Em 1997, Tenzin Palmo era celibatária, fazia 33 anos. Aos 21 anos de idade, havia tomado a decisão radical de viver sem qualquer forma de contato sexual ou satisfação sexual, sem nenhum conforto de intimidade física. Tudo em nome da vocação. Agora estava com 54 anos e ainda sozinha. Na melhor das hipóteses, parecia heróico, na pior, antinatural. O que havia acontecido com a garota de saltos altos que tinha um séquito de namorados? Acho que ela foi integrada, diz a Tenzin. Gosto de música, aprecio as artes, gosto de ver obras de arte, de estar em paisagens bonitas, gosto de estar com amigos e rir. São as expressões do lado sensual
da minha natureza. Não sou nem de longe tão séria quanto costumava ser, e não vejo mais a outra garota que ela era, como uma ameaça, disse ela. Quanto ao seu celibato, não havia arrependimentos. Sinto-me absolutamente ótima. Simplesmente não penso daquela maneira em relação aos homens. Eles sabem e dizem que sou a única mulher que conhecem que não tem vibração sexual. Para o bem e para o mal, é assim que sou. Tenho muitos amigos homens e desfruto da companhia masculina. Na verdade, adoro os homens. Acho os homens muito interessantes. Também amo as mulheres e as considero igualmente muito interessantes. Uma das alegrias de ser monja é que isso torna a relação com homens muito mais profunda, em certos aspectos, pois eles não se sentem ameaçados. Podem conversar comigo e contar coisas que provavelmente não conseguiriam contar para muitas outras pessoas. Na verdade, não costumo mais pensar em termos de homem e mulher. Quanto ao afeto físico, foi do que senti mais falta, durante todos aqueles anos em que estive no mosteiro. Agora a necessidade se foi. Se as pessoas querem me abraçar, o que fazem muito na América, né, lembrando que ela é londrina, tudo bem, mas também está perfeitamente bem se não abraçam. Como Master Johnson disseram em sua conclusão, o sexo é uma das alegrias da vida, mas certamente não é a única nem a mais importante. O que vocês acham? Sexta-feira, sextou, sexo é a coisa mais importante ou não? Só provocando, só estou perguntando. Na minha opinião, existe muito mais coisa na vida além de relacionamentos. Havia outros desafios a enfrentar além do sexo, celibatos e gurus. Na época em que Tenzin Palmo viajava pelo mundo em seu circuito do Dharma, os novos discípulos estavam timidamente começando a dar formas ao budismo ocidental, extraindo as pepitas de ouro da sabedoria do Buda de sua embalagem oriental para adaptá-las à sua cultura. E é isso que a gente discutiu muito. Eu estava em Brasília discutindo, conversando com a monja Shoden, monja Kakuzen, enfim. E nós sentados por horas, assim, a gente estava em retiro e depois tinha folga, né, nesse momento a folga, sobre a ideia de trazer um budismo brasileiro, assim, né, porque tu olha para o budismo japonês, aquela coisa sisuda, aqueles mantos, eles usam, os monges usam 7 vestes, né, imagina um calor de 40 graus, sabe, né, uma coisa absurda, não é esse calor lá no Japão, e aí as cores também, né. Então se pensa em trazer uma ideia de roupa mais apropriada, de forma mais tropical assim do budismo brasileiro. E isso não está muito claro, porque tu rompe com aquela tradição, né? Isso é um problema, assim. Mas se fala muito nisso, né? Porque é muito quente aquilo, né? É um sofrimento usar aquelas roupas todas. A gente usa só o samoe, né? Que é só eu tenho ali é um casaco só, né? Uma calça e um casaco. Mas os monges usam todas as vestimentas. Era uma revolução mais silenciosa, infinitamente mais substancial do que os eventos mais sensacionalistas que prendiam a atenção da mídia. E quando eu ia para o Templo de Três Coroas, então eu tenho as vestes de lá, né, que é a chuba, né, que é aquela saia, né, que é um tecido aberto que tu faz a volta no corpo, amarra, tem um jeito de amarrar e tal, né, e com o manto, né, por cima, aquele manto colorido, que são as coisas, que é um manto... É o vinho aquele, né? Aquela cor vinho. Então eu tenho dos meus momentos, enfim, que eu pratiquei. Também era absolutamente algo de acordo com a história budista. Ao longo dos tempos, o budismo tinha viajado de um país asiático para outro. A flexibilidade de seu pensamento era tamanha que havia alterado sua cor como um camaleão, para se adequar a qualquer ambiente em que se encontrasse. Por consequência, o budismo japonês é muito diferente do budismo Sri Lanka, que por sua vez parece radicalmente diferente do budismo tailandês, birmanês, vietnamita ou tibetano. Por baixo da superfície, as verdades fundamentais são as mesmas. Mas aqui já vira uma aula, que se fosse falar, a gente precisaria de um tempo aí para explicar as diferenças de budismo ortodoxo do sul, do norte, enfim... Theravada e vai indo. O sofrimento da existência cíclica e a necessidade de encontrar o caminho de fuga. Agora, pela primeira vez em 2.500 anos, a maré budista tinha virado irrevogavelmente para o oeste e atingindo a muitas costas da Europa, América e Australásia. Todas
ostentando cultura e psique distintivas. Com o tempo, cada uma delas dotaria o budismo com suas próprias características singulares, aquilo que o Lama Padmasambhava chama de meios hábeis. Ou seja, tu vê o budismo chegando no Brasil, se incorporando ao candomblé, né? Pegando as características e mantendo a essência, né? Tô forçando a barra assim. Mas ele vai manter a característica, mas ele pega, é isso que as pessoas usam de meios hábeis para atingir, então vou pegar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, mas ele mantém a essência. Mas isso seria aula, né, gente? Aí vamos lá. Agora os estudantes mais antigos começavam a reescrever a liturgia, tentando incutir o poderoso simbolismo das imagens e linguagens tibetanas em palavras que tivessem mais significado para o público ocidental. Eles começaram a ensinar encontrando formas de colocar as antigas verdades em um contexto contemporâneo. Era um empreendimento delicado, exigindo uma peneiração muito suave para não se colocar tudo a perder. Ao mesmo tempo, as maiores influências do pensamento ocidental começaram a ser enxertadas na religião oriental de forma orgânica. O Schopenhauer, que muita gente adora, que é um baita de um pessimista, ele trouxe a ideia do budismo assim lá no início e pegou completamente errado. Então quem estudou o budismo através da visão do Schopenhauer, errado. Não era só o Oriente indo ao encontro do Ocidente, mas o Ocidente indo ao encontro do Oriente. O ethos do serviço social, da compaixão em ação, e não apenas em cima da almofada de meditação, foi introduzido. Casas de repouso e serviços de cuidado domiciliar budistas para doentes terminais surgiram por toda parte, como clínicas para leprosos e refúgios para desabrigados. É o budismo entrando nos meios. Assim. Os centros budistas criaram sessões de meditação para aliviar o estresse. Mindfulness, né? Serviços de aconselhamento e programas para abuso de álcool e drogas. E os insights dos mestres da mente ocidentais, Jung, Freud e outros psicoterapeutas, foram aplicados para adicionar um significado mais fresco ao Dharma do Buda. O processo havia começado, uma nova forma de religião estava em construção. Era um momento emocionante. Todos esses mestres aí que fundaram a ideia da psicanálise assim, estudaram o budismo. Não pense que eles tiveram esse insight, assim, vou criar a psicanálise. Não. O Jung, se tu vai estudar o Jung, assim, eu estudei muito as ideias dos arquétipos jungianos, né? É totalmente budista. E ele não nega isso, é totalmente budista. Né? Não tem, Freud já dá uma negadinha. O Tenzin Palmo, que não tivera escolha senão fundir-se ao budismo tibetano em sua forma mais pura, olhava com fascínio as mudanças em desdobramento. Acredito que o Oriente vai fazer alguma contribuição muito importante ao budismo. Ocidente, desculpe. O Tibete tinha uma situação muito singular e especial. Portanto, os tibetanos criaram um tipo de budismo ideal para eles. Mas as circunstâncias que o budismo enfrenta hoje no Ocidente, obviamente, são muito diferentes. Portanto, o Dharma tem que mudar. Não na essência, claro, mas na maneira como é apresentado e na ênfase, diz ela. Acho que a incorporação hábil de certos princípios psicológicos será muito importante. Também gosto da ideia de envolvimento social, de sair para ajudar os outros, de verdade, ao invés de apenas ficar sentado na almofada de meditação, pensando no assunto. Isso é abrir o coração através da aplicação prática e combina com o Ocidente. Na verdade, não é algo contrário ao Dharma, sempre esteve lá, mas um pouco amortecido. Na verdade, todo mundo entrou para o budismo através da porta da meditação. Né? Então, tu entra na meditação e percebe, tu entra no Mindfulness, as pessoas fazem Mindfulness. Tem muitos aí, professores de Mindfulness, que eu já ouvi a fala assim, vamos aplicar um Mindfulness sem nenhum envolvimento, tipo coach falando assim, sem nenhum envolvimento religioso, não falaremos, não acenderemos incenso nem velinhas, não faremos nenhuma ideia sobre isso, sobre aquilo, sobre o budismo, não sei o quê. E aí estão explicando, falando, e de repente cai num vazio assim. Porque termina completamente os argumentos. Fica naquela coisinha assim do tipo só vibe boa. Gente, tu quer vibe boa? Entra na piscina e pega um espumante e fica ali curtindo, tá? Relaxando. Isso é vibe boa.
Vibe boa é ficar curtição, assim, aquela coisa toda. Não é... Tu vai chegar num ponto em que a meditação do Mindfulness, ele simplesmente bate numa parede, assim. E agora? O que eu faço? Aí vem os ensinamentos. Ele vai dizer... Aí vem... Se tu aplicar 6 paramitas, por exemplo, se tu não souber isso, o pessoal do Mindfulness que está ensinando aí não sabe isso. Não sabe por quê? Eu estou falando porque eu fiz curso do Mindfulness, eu fui a São Paulo para fazer um curso justamente intensivo, assim, fiquei lá de retiro, com uma academia, e aí eu vi assim, não sabem. E eu me apresentei e aí tive que explicar por que não sabem. Vocês estão batendo na parede aqui, aqui, ali e tudo mais. E se deram conta que não sabiam. O que eu faço quando o aluno está com um problema assim? Aplica o Mindfulness aí, cara. Vai, grandão. Não vai dar certo. Tu tem que saber isso aqui. Tá? Se não sabe, não te envolve, porque não faz sentido, não é responsável fazer isso. Adoro quando eu tô com esse veneninho. Peraí, só um pouquinho. Diferentes aspectos do Dharma surgem ao ressoar com determinadas qualidades na psique das pessoas. É um processo absolutamente necessário para o budismo ser aplicável ao país de um indivíduo. Por fim, último parágrafo, mas este é apenas o começo. O Dharma levou centenas de anos para se enraizar no Tibete. Ainda não existe um budismo ocidental. É verdade, ela falou em 90 isso, o Lama Alan Wallace fala agora, assim, né? Todos os lamas falam. E o Lama Alan Wallace, quando estava em retiro com ele, ele comenta justamente isso. Assim, ele viaja o mundo inteiro, agora não, né? Mas o mundo inteiro dando palestras, né, retiros. E não se tem ainda um budismo ocidental, assim, né, bacana, assim, então muito menos brasileiro, está longe de ter. O budismo não se enraizará no Ocidente até alguns ocidentais adotarem, consumirem e digerirem o Dharma, para então desenvolver-o da forma certa para os ocidentais. De momento, então, a forma certa não é pegar uma partezinha assim, vou pegar só meditação. A meditação não é tu arrancar tudo, arrancar e achar que não vem as raízes junto. Tu vai arrancar e vem as raízes, gente. E as raízes estão todos os ensinamentos que tu tem que saber quando o aluno se depara com alguma coisa. Tá louco. De momento, é como o período em que os tibetanos foram à Índia buscar escrituras e que mestres indianos visitaram o Tibete. Só gradualmente os tibetanos desenvolveram o budismo da forma certa para eles, assim como os tailandeses, os birmaneses fizeram. Os ocidentais eventualmente farão isso também, mas tem que acontecer de forma natural. Na história de Tenzin Palmo, porém, foi a ascensão do feminismo no Ocidente que trouxe as recompensas mais interessantes e os desafios mais agudos. É isso, nem vi que tinha passado da hora. A gente se empolgou hoje porque a gente falou muito sobre sexo. Quem não assistiu desde o começo, assiste, porque hoje é o dia, a gente falou sobre sexo. Porque é sexta-feira, né? E a gente botou uma musiquinha aí do Ultraman. Vamos botar de novo. Vamos lá. Don't stop now. Não Poxa, pode. também tu sabe que era isso que eu queria. Então, muito bem, gente. Sexta-feira com Ultraman. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Um bom dia, uma boa sexta. E até amanhã, se tudo correr bem, né? Sábado, ok?